Olá, pessoas, tudo bem? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o professor Adriano, mais conhecido como Drico, tá? Estou lecionando física para vocês esse ano. Nós estaremos vendo conteúdos específicos do segundo ano do ensino médio. E o primeiro conteúdo é fenomenologia, perdão, que a gente vai falar de calor, temperatura e fontes. Antes de mais nada, né? Gostaria muito que vocês acompanhassem as aulas. Eu estou vendo que muitos alunos não estão acompanhando. Como vocês podem ver, eu já estou aqui na escola, aguardando vocês até que seja a volta seja liberada, né? Nem que seja gradualmente, aos poucos os alunos estarão aqui. E devido ao fato dos alunos não estarem acompanhando as minhas aulas online, eu resolvi gravar essa aula justamente para tentar atingir aquele aluno que não está acompanhando, para que ele possa assistir essa aula no momento que seja mais oportuno para ele. Então, galera, sejam muito bem-vindos. Logo mais estaremos nos conhecendo pessoalmente, né, se Deus quiser. E é isso, vamos começar a nossa aula, então. Essa aulinha é feita especialmente para vocês, tá bom? Mas eu vou deixar ela aberta para quem quiser assistir, até mesmo porque o conhecimento, ele não pertence a mim, ele pertence a todos, e ele deve ficar disponível para que todos possam usufruir dele, tá bom? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu coloquei uma série de figuras aí, falando... figuras que envolvem, né, um conceito muito comum no dia a dia, que é calor e temperatura, né? Então, vou fazer uma introduçãozinha básica aqui, que antes de efetivamente começar a falar desses conceitos, da física envolvida por trás de tudo isso, é importante que você entenda quais são as habilidades que você deverá adquirir ao término desta aula. Então, vem comigo. Vamos lá. Primeira habilidade, vamos já deixar marcadinho aqui bonitinho para todos vocês. Identificar fenômenos, fontes e sistemas que envolvem calor para a escolha de materiais apropriados a diferentes usos e situações. Esta é a primeira habilidade que nós iremos trabalhar. A segunda habilidade é identificar e caracterizar o funcionamento dos diferentes termômetros. Então, hoje vocês sabem para que nós usamos termômetro. Mas será que só existe um tipo de termômetro? Como que eu posso construir o meu próprio termômetro? Então, tem uma série de coisas aí que nós estaremos aprendendo ao longo do ano letivo. Não digo especificamente todas nesta aula, porque envolvem muitos conceitos, mas estarei trabalhando esses conceitos ao longo do curso, tudo bem? Eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, como eu havia dito, uma introduçãozinha bem simples aí. A gente sabe que o calor ele está ligado, né, a dois tipos de processos. Primeiro, aos processos naturais, mas também ele pode estar ligado aos processos artificiais. Então, sempre quando a gente fala de calor, de uma maneira direta ou indireta, a gente está falando do nosso cotidiano. Porque é muito comum, né, a gente falar, por exemplo, se referir à temperatura do dia com frases do tipo, nossa, como tá calor hoje. Ou então, sei lá, eu coloquei o meu celular para carregar e a bateria esquentou muito, né? Então, enfim, todos esses sistemas e fenômenos, né, eles envolvem uma discussão muito rica na área da física térmica. Então, a física térmica, ela vai estudar todos esses fenômenos e processos ligados, né, à calorimetria, ok? Então, tudo que está ligado à calorimetria, a gente vai estar vendo na parte da física térmica. E o bacana é que esses processos, eles estão presentes no nosso dia a dia, tá? Então, um exemplo disso são as queimadas, né? Então, o que pode ter acontecido para que essa floresta venha pegar fogo? Então, existem N hipóteses, né? E é uma coisa muito comum, o período do ano que nós vivemos é um período muito quente, né? Principalmente na área norte, nordeste, e a gente vê nos noticiários, né? Muitas florestas aí pegando fogo, o aumento de temperatura, né? Acaba ocasionando esses processos e esses fenômenos, e isso gera um transtorno enorme para o governo, para a população, para as pessoas que moram naquelas localidades, para os animais,
e enfim, é gerado aí um trabalho imenso, né, para conter essas chamas aí. Bom, e a outra coisa são os processos artificiais, que são aqueles que nós podemos produzir, né? Aqui eu peguei uma foto simples na internet de uma siderúrgica, né? Que, na verdade, sempre fica essa foto bonita, né? Eles trabalhando com aço, com ferro, não sei exatamente que material é esse, e é muito bacana a gente estar analisando e ver a capacidade que o nosso país tem de estar produzindo essa matéria-prima, né, de extrair ela da natureza. Eu, na minha opinião, eu só acredito que nós deveríamos usar melhor, ao invés de ficar mandando para o mundo inteiro, né? Deveríamos ter tecnologias que fossem capazes, né, de ser desenvolvidas aqui mesmo no Brasil. Seria mais interessante para o nosso país. Mas esta é uma discussão que vai ficar para um outro momento, tá? Meu foco aqui é falar sobre física e não sobre políticas públicas. Então, vamos lá, pessoal. Bom, então, atividade 1, vou falar de conceitos referentes a calor e temperatura, que eu já falei que a gente vai estar discutindo nessa aula. Mas a pergunta é, será que existe alguma diferença entre esses dois? Sabemos explicar? Então é o seguinte, ó, dá uma pausa aí, pensa um pouquinho, reflete. O que é calor, o que é temperatura? Será que é a mesma coisa? No nosso cotidiano, né, a gente pode até dizer que sim, é muito comum as pessoas associarem os dois. Só que para a física, não. Para a física são conceitos completamente diferentes, tá bom? Então, vamos lá, professor. Então, o que é cada um desses aí? Vamos lá. De acordo com a física, ok? Temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior é a temperatura do corpo, ok? Já calor é a energia térmica em trânsito. Então, eu só posso dizer que existe calor se o calor estiver fluindo de um corpo para o outro. Então, num processo natural, o calor ele flui do corpo mais quente para o corpo mais frio, ok? Então, a diferença entre esses dois, resumindo, temperatura, mede o grau de agitação das moléculas, e calor é a energia térmica em trânsito, ok? Continuando, agora a gente vai fazer uma lista de 10 termos, processos ou objetos que têm alguma relação com o calor ou com a temperatura. Galera, na apostila de vocês, já tem um exemplo com 2 itens. Então agora você vai dar um pause, pausa o vídeo. Tô vendo, hein? Pode pausar. Obrigado. Então você faz, ok? Não, despausa. Foi mal. Deixa eu explicar primeiro, né? Senão você não vai saber. Escreva a sua lista, ok? Depois que você escrever, você pode soltar o play novamente, ok? Já escreveu? Agora vamos comparar. Então, eu criei uma lista aqui, eu só espero que você não copie a minha, coloque a sua, mas se copiar também não tem problema nenhum. Então, nessa lista, que a minha já está pronta para a gente ganhar um pouquinho de tempo, coloquei alguns exemplos, mas todos esses itens que eu coloquei, eles são modificáveis, tá? O que você colocou, o importante é que não está errado, tá? Então, tem lá, deixa eu pegar o marca-texto aqui, nós temos o sol, isqueiro, ar-condicionado, aquecedor, ventilador, água, panela, geladeira, freezer e fogão. Ah, professor, não coloquei esses. Não tem problema. Como eu já havia dito, esses foram o que eu peguei para colocar na minha lista. Você pega o que você quiser e põe na sua, tá? Não tem problema nenhum. Vamos lá. Agora a gente vai classificar esses termos de acordo com a utilização ou situação, ok? Vamos classificar esses termos. Então, agora eu vou criar uma tabelinha para classificá-los. Então, na apostila de vocês tem um exemplo, e eu já peguei essa tabela aqui. Ó. Então, eu tenho termos, processos ou objetos que estão relacionados com calor ou com temperatura, tá?
Então tá aí, eu tenho um monte de coisa. Na verdade, esse outro lado é continuação da tabela, tá? Que tá uma do lado da outra. Então, eu tenho a neve. Vamos tá? Vamos mudar a cor aqui só para dar uma diferenciada. Eu tenho neve. A situação ou utilização, ela é produzida através de um fenômeno da natureza. Ó, uma coisa bacana, fica a título de curiosidade, dá uma pesquisada como é que se forma a neve, quais são as condições para você ter neve, tá? Outra coisa que eu gostaria de perguntar será que no Brasil já nevou? Já pararam para pensar nisso? Ferro de passar, tá lá o ferro de passar. Então, qual que é a utilização dele? Ele vai alisar ou desamassar as roupas através de trocas de calor, ok? Você já deve ter visto sua mãe passando roupa, ou até mesmo você já deve ter passado a sua roupa, né? Vamos lá. Eu acho que eu não vou ter... Algumas cores vão se repetir, viu? Então, azul não vai ficar legal. Vou pegar o vermelho. Freezer. Freezer em vermelho e a mais, né? Mas tudo bem. Congelar alimentos. Então, essa é a função que o freezer da geladeira da tua casa faz. Vamos lá agora. Outra cor. Fogão. O que ele vai fazer? Produzir fogo para cozimento dos alimentos. Nossa, professor, isso é muito óbvio. Realmente. Mas é desse óbvio que nós vamos chegar em conceitos mais complexos. Então, aguardem e verão. Panela. Panela ficou um pouquinho forte, tá? O marca-texto. Função da panela, cozinhar os alimentos. Continuando. Deixa eu ver, tá me faltando cor aqui. Vou voltar para o azul. Isqueiro. A função dele é acender ou o fogão, né? Ou, sei lá, você vai acender, queimar um papel para acender uma churrasqueira, alguma coisa do tipo, né? É uma maneira de você andar com uma chama portátil no bolso, né? Imagina o desenvolvimento que o isqueiro não causou para a humanidade, né? Né, pessoal? É só você pensar um pouquinho, né? A história do isqueiro é muito bacana. Se vocês puderem pesquisar depois, fica a dica. Ar-condicionado, refrigerar o ambiente. Vamos para o aquecedor agora. Aquecedor. Aquecer o ambiente. Ventilador. Bom, você já deve saber a resposta, né? Refrescar o ambiente e aumentar a circulação do ar, ok? E por último, a geladeira. Pensa no seguinte, dá para imaginar a nossa vida hoje sem geladeira? Como que você iria conservar os alimentos? Já pararam para pensar nisso? Seria possível a gente viver sem geladeira? Vamos supor que na tua casa não tivesse geladeira. O que você faria? Para, por exemplo, conservar uma carne por 15 dias, um mês. Como seria possível manter uma água fresca numa temperatura mais baixa que a temperatura ambiente? Daria para fazer algum sistema, alguma coisa? Pensem a respeito disso, pessoal. Bom, então, uma pesquisa bacana para vocês fazerem. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum slide. Acredito que não. É o seguinte, ó, para medir a temperatura dos objetos e sistemas, utilizamos o popular termômetro. Todo mundo aqui já deve ter visto um, né? Olha lá, o termômetro. Porém, é necessário adotar uma escala, que é o que nós chamamos de escalas termométricas, que nada mais é do que um padrão de medida para se aferir a temperatura. Pessoal, ó, um termo que eu vejo as pessoas falando, principalmente nesse período de pandemia, é quando você chega em algum lugar, as pessoas estão com o termômetro, elas falam assim, deixa eu tirar a sua temperatura. Gente, não deixem, tá?
Até mesmo porque se tirarem sua temperatura, você morre. A temperatura do corpo humano, ela é constante, né? Então ela vai oscilar caso você tenha alguma coisa, mas normalmente ela fica num patamar constante. Então, não digam, por exemplo, tirar a temperatura de uma pessoa, é aferir, tá? Esse termo é importante. Então, a ideia é que vocês pesquisem o princípio de funcionamento dos termômetros. Então, mais uma vez, você vai ter que dar um pause no vídeo. Vai lá e pesquisa o princípio de funcionamento dos termômetros. Ok? Depois volta aqui, porque aí eu vou falar já. As escalas termométricas mais utilizadas no mundo. Ok? Eu também estarei falando das três. E qual a origem de cada uma delas. E, posteriormente, a gente vai falar, né, sobre elas novamente em sala de aula. Então, você já pausou o vídeo? Se não pausou, pause agora. Pesquise. Pesquisou? Tá com sua pesquisa anotadinha aí? Agora vamos discutir um pouquinho. Então, basicamente, existem três escalas mais usadas no mundo inteiro, ok? A primeira delas é conhecida como escala Celsius, que é a primeira que eu estarei falando, ok? Então, a escala Celsius, ela foi criada em 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Então, nela, o que, que você tinha? O que, que o Celsius pensou? Ele pegou uma mistura de água e gelo fundente. Ah, o que, que é gelo fundente, professor? É a água quando vai se transformando em gelo, ok? Ele pegou um tubo de vidro, como vocês estão vendo. Ele colocou um líquido, que é o mercúrio. E aí, o que, que ele fez? Ele esperou, né, esse líquido chegar até o patamar mais baixo que poderia, de acordo com aquela temperatura, e chamou esse ponto aqui de 0 graus Celsius. Vou até anotar aqui, caneta. Vamos pegar o branco, destaca mais. Esse ponto de gelo, então aqui, ó, ele chamou de 0 graus Celsius, que é o ponto de gelo. Depois, ele colocou uma chama aqui, forneceu energia para o sistema, o mercúrio que estava dentro do tubo dilatou, atingindo a temperatura de 100 graus Celsius. Ah, mas de onde que ele tirou isso? Ele inventou, ok? Esse ponto nós chamamos de ponto de ebulição. Ponto de ebulição. Então, olha só que sacada genial que ele teve. Ele pegou a escala dele tinha uma faixa aí de 0, né? Uma escala de 0 a 100 graus Celsius, ok? Então, a escala Celsius, ela vai de 0 graus Celsius no ponto de gelo a 100 graus Celsius no ponto de vapor. Ela admite valores negativos, tá? Então, o que que acontece? Ele dividiu essa escala em 100 partes iguais, ok? Então, aqui eu tenho 100 partes iguais, onde para cada parte você atribui 1 grau Celsius, ok? Então, essa foi a ideia do Celsius. A escala dele também é conhecida como escala centígrada, ok? Pelo fato de, obviamente, obedecer esse intervalo de 0 a 100. O próximo que eu estarei falando agora com vocês é a escala Fahrenheit. Essa escala Fahrenheit, ela foi criada, né, em 1724 pelo alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, ok? E ela também é muito usada principalmente em países de língua inglesa, ok? Ele também desenvolveu o termômetro de álcool e o de mercúrio. Então, o que, que ele considerou? 0 graus Fahrenheit, a temperatura mais baixa que conseguiu atingir numa mistura que ele fez entre gelo e amoníaco. Aqui ele colocou sal marinho, mas é o sal de amoníaco. Então, 0 Fahrenheit é a temperatura mais baixa que ele obteve.
E 96 graus Fahrenheit, a temperatura do corpo humano. Depois dessa medida foi corrigida para 96,8. Eu já cheguei a ler em alguns livros que ele usou a esposa dele como cobaia para aferir essa temperatura, tudo bem? Mas eu não sei dizer se realmente é verdade isso. Então tá aqui, ó, uma representação do Fahrenheit, fazendo os estudos dele com termômetro. Aqui eu coloquei uma imagem legal que eu tenho dois termômetros, né? Ele mede nas duas escalas, tá vendo? Ó? A escala Fahrenheit é de fora e a de dentro é a Celsius. Olha que bacana. Deixa eu ver. Ah, não, peraí. Tem mais coisa para falar do Fahrenheit para vocês. Então, basicamente, o Fahrenheit, ele fez isso. Ó. A escala dele, do Fahrenheit, ela vai do 0 graus Fahrenheit a 98,6 graus Fahrenheit. Essa é a escala Fahrenheit, tá? O que é interessante é que, se você comparar essa escala com a escala Celsius, você pode escrever assim. A escala Celsius vai de 0 a 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit, o correspondente dela de 0 é 32 graus Fahrenheit. Esse é o correspondente dela, ok? No ponto de gelo da água, tá? Esse é o ponto de gelo da água. E o ponto de vapor é 212 graus Fahrenheit. E aí você pega essa escala e divide ela. Se você fizer 32 menos 180, menos 212, perdão, dá 180 partes iguais, ok? Então, só a título de comparação, você pode fazer isso, tá? Então, para cada grau Celsius, para cada 1 grau Celsius, você tem 1,8 graus Fahrenheit. Ok? Também chamada de escala absoluta, essa escala foi criada no século XIX. Agora a escala Kelvin, tá? Essa escala, pessoal, ela foi criada pelo Lord Kelvin, vocês vão ouvir falar bastante dele. Ela também é considerada a escala mais correta que tem, porque ela utiliza, né, conceitos da ciência, da própria termodinâmica, como, por exemplo, a vibração das moléculas, ok? Então, qual que é a origem dela? A origem dela é o conceito do zero absoluto. O que é o zero absoluto? O zero absoluto é um estado em que as moléculas elas param de vibrar totalmente, elas ficam totalmente paradas. Então, a unidade do Kelvin é o K, ok, o símbolo, e quando você compara as duas escalas no mesmo estado térmico, né, a escala absoluta sempre vai ser 273,15 unidades mais alta que a escala Celsius, ok? Então, toda vez que você for pensar na escala Celsius, na escala Kelvin, para pegar a temperatura de um e converter em outro, você tem que lembrar que a escala Kelvin é 273,15 mais alta, ok? Que a escala Celsius. Então, como eu havia dito para vocês, né? Então, o que a escala Kelvin em termos de Celsius corresponde? Ó, 273,15 Kelvin corresponde ao ponto de fusão do gelo. E 373,15 ao ponto de ebulição da água. E, de acordo com essa teoria, as moléculas estariam totalmente paradas na temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Esse seria o zero absoluto, né? Então, a escala Kelvin, ela não admite temperaturas negativas, por isso que eu não falei em nenhum momento menos 273,15 Kelvin, eu falei Celsius, porque não é correto falar. Ela parte do zero absoluto e são só temperaturas positivas. E a gente também, a escala Kelvin também é conhecida como escala absoluta, ok? Oficialmente falando, seria a escala mais correta a ser utilizada. Porém, ela é mais utilizada no mundo científico, tá? No meio científico. Aí a pergunta é, como que eu faço para converter uma escala termométrica?
Exemplo, eu quero converter uma escala na outra. Então, se eu pegar um termômetro e colocar eles exatamente no mesmo ambiente, imaginem que eu tenho um termômetro na escala Kelvin, graduado na escala Kelvin, né? Eu tenho um termômetro graduado na escala Celsius. E eu tenho um termômetro graduado na escala Fahrenheit. Então, assim, desses termômetros, eu sei os valores correspondentes de mínimos e máximos deles, né? Então, eu vou pegar ali os pontos mais baixos e os mais altos, ó. Peraí, deixa eu pegar um outro marca-texto aqui. Deixa eu ver se verdinho vai ficar bom. Ó, eu tenho zero absoluto, correspondendo a 0 Kelvin. O zero absoluto corresponde na escala Celsius, como eu já havia dito, menos 273,15. Na escala Fahrenheit, menos 459 graus Fahrenheit. Para o ponto de gelo, no ponto de gelo, 273,15 Kelvin, 0 Celsius, que é o ponto de gelo, 32 Fahrenheit. Para o ponto de vapor, 373,15, 100 graus Celsius, que é o ponto de vapor, e 212 Fahrenheit. Aqui tem uma coisa muito interessante para você observar, são os intervalos entre esses pontos. Eu vou pegar desse ponto aqui da água, tá? Então aqui eu tenho, ó, tá no branco, eu não vou ver mesmo. Deixa eu voltar para o vermelho. Aqui eu tenho um intervalo de 100 unidades, nesse intervalo aqui, ó. Aqui eu tenho um intervalo de 100 unidades, nesse ponto aqui. E aqui eu tenho um intervalo de 180 unidades, neste intervalo aqui. A pergunta é, dá para converter? Porque se esses termômetros são iguais, embora eu veja números diferentes, a marcação deles, como vocês estão observando, ó, ela deve seguir exatamente a mesma linha. A pergunta é, que temperatura seria essa? Dá para descobrir? Então, existe uma relação matemática que nós podemos fazer. E tem uma maneira bem simplesinha que eu vou mostrar para vocês, ó. Então, dá uma olhada. Imagina que os termômetros estão no mesmo ambiente. Eu tenho o termômetro na escala Kelvin, na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Aqui estão os mínimos, ponto de gelo, ponto de vapor. Eu tenho temperatura na escala Kelvin, temperatura na escala Celsius, temperatura na escala Fahrenheit. Uma coisa eu posso afirmar com certeza. Essas temperaturas aqui, elas devem, né? Como está na mesma altura, a temperatura deve ser exatamente a mesma. Embora eu leia números diferentes nas suas respectivas escalas termométricas. Mas, com certeza, esse líquido aqui, né, as moléculas desse líquido estão no mesmo grau de agitação térmica. Então, eu posso escrever assim, ó. Eu vou criar um sistema. Eu vou começar pelo Celsius, tá? Então, eu vou pegar a parte do meio, vou fazer menos a parte de baixo, então vai ficar TC, alguns livros colocam θC, tá? Tanto faz. Menos 0, vou dividir pela parte de cima, menos a parte de baixo. Então vai ficar 100 menos 0. Já deu para entender a lógica? Se eu fiz para esse termômetro, eu tenho que fazer para os outros termômetros. Então agora eu vou fazer, ó. TF, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por, agora, meio menos baixo, dividido por cima menos baixo. Então, vai ficar 212 menos 32. Igual, agora eu vou fazer a mesma coisa. Meio menos baixo, dividido por cima menos baixo. Então, vamos lá. TK menos... peraí. Esse T aqui, eu só vou fazer uma correção, porque o correto é usar esse T maiúsculo, tá? Então, eu vou trabalhar da maneira correta. É o T maiúsculo. TK menos 273
dividido por cima menos baixo. 373 menos 273. Olha que legal. Então, ó, tem uma regrinha geral para converter, tá? Então, o que, que você vai fazer para qualquer termômetro? Você faz, ó, meio menos baixo dividido por cima menos baixo, ok? Então, segue essa lógica aí. Entenderam? Meio menos baixo dividido por cima menos baixo. Ah, legal, professor, entendi. Agora me explica uma coisa, professor. Para que você desenhou esse coração aí? Para você lembrar de mim, tá? Para você guardar no seu coração aí tudo que eu estou te falando. Então, ó, mais uma vez, meio menos baixo dividido por cima menos baixo. Agora, eu percebo o seguinte, eu consigo melhorar essa equação, tá? Então, eu vou voltar para minha caneta aqui. Vamos melhorar essa equação? Qualquer coisa menos zero é ela mesma. Então, dá para fazer assim. Ó. TC menos 100, dividido por 100, perdão, é igual a, não consigo fazer nada aqui, TF menos 32, dividido por, aqui dá, 212 menos 32, 180. Igual TK menos 273, dividido por, aqui embaixo dá, 373 menos 273, 100. Tranquilo, pessoal? Então, eu percebo que esses termos aqui de baixo, eu consigo ainda melhorá-los mais um pouco, ok? Daria, por exemplo, para eu dividir eles por 100. Então, aqui ficaria TC sobre 1, aqui TF menos 32 sobre 1,8, aqui TK menos 273 sobre 100. Sobre 1, perdão. Se eu dividir todo mundo por 100. Só que eu não queria trabalhar com 1,8, pessoal, porque é um número com vírgula e eu vou ter que fazer multiplicações e normalmente eu não uso calculadora e eu quero uma situação que eu possa ganhar tempo, ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou simplificar por 20, tá? Então, se eu dividir esse por 20, esse por 20 e esse por 20, eu não altero a igualdade, ok? Então eu reescrevo minha equação, vai ficar TC sobre 5, ou seja, a temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 18, 180 por 20 dá 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Olha que bacana, gente. Espera aí que eu vou pegar um branco agora. Vou circular isso daqui. Tá aí, ó. Então, cheguei numa equação de conversão. Olha que interessante. Agora você já sabe converter uma temperatura na outra. Mas o legal mesmo seria a gente testar. Vamos fazer isso? Vamos criar um exemplo aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Exemplo. Tá? Então, ó. Deixa eu pensar num número. Tá. Ó. Se no Brasil está fazendo melhor. Os termômetros estão registrando. Nossa, no Brasil seria muito. Vamos melhorar ainda mais esse exemplo? Eu vou pegar São Paulo, tá? Deixa eu pegar São Paulo, porque a temperatura no Brasil, cada região é uma, né? Não fica. Então, se em São Paulo, em São Paulo, os termômetros registram 20 graus Celsius,
qual será a indicação? Estou inventando, tá, gente? A indicação desta temperatura nos termômetros graduados. Nossa, professor, que texto grande, né? Pois é, né? Quando a gente toma cuidado para não escrever besteira, tem que escrever um pouquinho mais, né? Graduados na escala Fahrenheit e Kelvin. Ufa! Ai, vamos lá, então. Vamos para a resolução. Resolução. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu mudar aqui para o amarelo, eu vou pegar 20 graus Celsius e transformar para Fahrenheit. Então, vou igualar as duas escalas, tá? Então, ó, temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a temperatura em Celsius sobre 5, ok? Continuando, temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Quanto que é a temperatura em Celsius? 20, né? 20 sobre 5, que eu já sei que é 4. Então, ó, vou fazer aqui no cantinho. Então, vai ficar TF menos 32 sobre 9 é igual a 4. 9, agora eu vou multiplicar em x, a gente faz um cruz credo aqui. 9 vezes 4 dá 36, então TF menos 32 é igual a 36. O 32 está negativo, passa somando. TF, temperatura em Fahrenheit, é igual a 68 graus Fahrenheit. Ou seja, se neste dia que em São Paulo fez 20 graus Celsius, você tivesse com um termômetro graduado na temperatura Fahrenheit, você estaria vendo a leitura de 68 graus Fahrenheit. Agora eu vou para a próxima resolução, tá? Então, deixa eu pegar o branco aqui, separar a lousa bonitinho. Vamos fazer o próximo. Tá fazendo respondendo em amarelo, né? Então, eu tenho 20 graus Celsius. Agora eu vou fazer a escala Kelvin. Ó, temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5 é igual a temperatura em Celsius sobre 5. Aqui eu já percebo uma coisa muito bacana, galera. Ó, dá uma olhada. Aqui embaixo eu tenho 5. Aqui eu também tenho 5. Eu tenho antes e depois da igualdade. Faz sentido eu manter os 5 e fazer a conta? Não, porque eu posso cortar. Eles são iguais, ok? Eu não altero a igualdade. Posso manter e fazer? Pode, não tem problema. Mas você vai perceber que não muda nada, ok? Então, vamos lá. Continuando, voltando para o amarelo, eu tenho a temperatura Kelvin, menos 273 é igual a temperatura em Celsius, que eu já sei que é 20. Ó, tá aqui, ó. Ok? Quem está negativo passa para o outro lado somando. Temperatura em Kelvin é igual a 20 mais 273. Temperatura em Kelvin estaria marcando 293 Kelvin, ok? Olha que legal, gente. Então, acho que agora vocês já estão numa pegada boa aí para resolver bastante exercício
com base nesses exemplos, ok? Bom, pessoal, então, para a aulinha de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Obrigado por assistirem essa aula. Espero que ela não tenha ficado muito longa para vocês também. Eu vou estar encerrando por aqui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até mais. Um abraço do professor Greco. Tchau.